Olá, alunos, tudo bom com vocês? Sou o professor Cássio Reis e nós estamos na última aula da nossa disciplina de modelagem e inferência estatística. Nessa aula de hoje, estamos continuando no nosso módulo 5, falando sobre os modelos lineares generalizados, só que agora, nessa unidade número 2, a gente vai ver algumas aplicações de como trabalhar com esses MLGs em situações reais. Então, nessa nossa aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês algumas aplicações de como que a gente pode trabalhar com esses modelos lineares generalizados, tudo bem? E em situações práticas. Então, vou mostrar alguns artigos já publicados em revistas científicas que vai falar justamente trabalhando a metodologia dos MLGs em algumas situações práticas, tudo bem? Mas antes, vamos relembrar o que são os modelos lineares generalizados, tudo bem? Nem sempre a gente vai ter nos nossos resíduos uma distribuição normal de probabilidade. Isso nós vimos, tudo bem? Uma das ideias de se tratar essa não normalmente distribuídos nos resíduos é fazendo uma transformação de variáveis. Só que a gente viu que nem sempre isso é possível ou se isso é recomendado fazer. Então, para essas situações, a gente pode trabalhar com esses modelos lineares generalizados. Tudo bem? Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui dois artigos de minha autoria também, que a gente aplicou os modelos lineares generalizados, mais específicos, modelos logísticos, em duas situações bem interessantes. Tudo bem? O primeiro artigo vai falar sobre fatores associados ao conhecimento da dengue no município de Paraupebas, lá no estado do Pará. Tudo bem? Então, qual é a ideia desse artigo aqui? É tentar descrever um modelo matemático que vai estimar uma determinada probabilidade se a pessoa conhece algumas características da doença da dengue, né? Esse artigo foi publicado em 2022 e como é um tema bem relevante, inclusive nos dias atuais, a gente pode estar aplicando em qualquer tipo de situação, por exemplo, parecida. Tudo bem? Então, o grande objetivo aqui desse trabalho foi justamente estimar uma determinada probabilidade no conhecimento de algumas características dessa doença. Tudo bem? Então, só estou mostrando aqui para vocês aqui o resumo, no nosso trabalho, né? Então, os dados foram coletados no ano de 2018 e foi publicado no ano de 2022, né? E ele tinha como objetivo gerar um modelo probabilístico para descrever a probabilidade de uma determinada pessoa da cidade conhecer como os patógenos da doença podem ser transmitidos e sobre os sintomas da doença. Tudo bem? Vai ficar claro quando a gente for verificar os principais resultados, que foi utilizado justamente o modelo de regressão logística. Tudo bem? Olha só, por exemplo, essa tabela bem aqui. Nessa tabela, então, aqui foi feito apenas uma única variável preditora, tudo bem? Então, a variável preditora, a variável explicativa, já ouviu falar sobre a doença, tudo bem? E a variável resposta, olha só, se a pessoa sabe como os patógenos da doença são transmitidos. Em outras palavras, a variável resposta é se a pessoa sabe como a dengue é transmitida ou não. Então perceba que a gente tem aqui uma resposta binária. Ou a pessoa sabe como é a doença transmitida, ou ela não sabe como a doença é transmitida. Tudo bem? Repare também que, olha só, a variável explicativa já ouviu falar, ela também é binária. Porque ou a pessoa já ouviu falar sobre a doença, ou ela nunca ouviu falar sobre a doença. Tudo bem? Essa cidade, lá no interior do Pará, ela é conhecida como uma cidade com uma mineração muito forte. Então, vem muitas pessoas de outras cidades, até de outros estados, para tentar ganhar vida na cidade por meio do minério. Então, geralmente, essas pessoas não têm um conhecimento muito grande de determinadas doenças. Por isso que foi interessante fazer esse estudo lá. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui os principais resultados aqui.
por exemplo, desse estudo? Para essa variável resposta, saber se a pessoa sabe como é transmitida a doença da dengue, em função se a pessoa já ouviu falar ou não. Então, olha só, pessoal, a nossa variável resposta é se a pessoa sabe como a doença ela é transmitida. Então, ou é não, ou é sim. Tudo bem? A gente precisa colocar alguma dessas duas respostas como referência. Então, nossa referência é justamente já ouviu falar. Tudo bem? Tranquilo? Então, a nossa referência vai ser já ouviu falar sobre a doença. Essa é a nossa referência. Tudo bem? E na nossa resposta também, a pessoa sabe como a doença ela é transmitida. É a nossa referência. Então, o que é a nossa referência? A pessoa sabe como ela é transmitida, como variável resposta, e a referência na variável explicativa já ouviu falar sobre a doença. Tudo bem? Então, o que a gente pode analisar de acordo aqui com os resultados? Olha só, primeira coisa, o coeficiente. O coeficiente, que é como se fosse o nosso beta 1, para a nossa variável explicativa, ela é positiva. Se ela é positiva, então a probabilidade da pessoa saber como a doença é transmitida de uma pessoa que já ouviu falar sobre a doença, ela é maior do que a probabilidade de uma pessoa saber como a doença é transmitida, mas ela nunca ouviu falar sobre a doença. E faz todo sentido isso. Ora, se a pessoa já ouviu falar sobre a doença, então provavelmente ela sabe como a doença ela é transmitida. Só que além desse coeficiente, a gente tem também aqui, olha só, a razão de chance, que é estou comparando um determinado evento em relação a outro evento. E olha só que interessante é a interpretação dessa razão de chance. Nossa variável preditora já ouviu falar sobre a doença. A nossa variável resposta, se a pessoa sabe como a doença é transmitida. Se a razão de chance, olha só, deu 4,2 para a variável resposta, já ouviu falar sobre a doença, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa que já ouviu falar sobre a doença, sobre a dengue, tem 4 vezes mais chances de saber como essa dengue ela é transmitida em relação a uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a doença. Então, lembrem lá da nossa aula anterior que um dos principais pontos positivos da regressão logística é justamente o estudo dessa razão de chances bem aqui. Então, uma pessoa que já ouviu falar sobre a dengue tem 4 vezes mais chance de saber como ela é transmitida do que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a doença. Tem outros resultados também, olha só. Agora, a nossa variável resposta é uma outra. É saber quais são os sintomas da dengue. É saber se uma determinada pessoa, tentar estimar a probabilidade de uma determinada pessoa, saber quais são os sintomas da dengue. Só que agora é um modelo logístico múltiplo. Por quê? Porque nós temos, olha só, duas variáveis explicativas: o sexo, o gênero da pessoa e se já ouviu falar sobre a doença. Tudo bem? Novamente, a variável resposta, ela é dicotômica, ela é binária, porque ou a pessoa sabe qual é o sintoma, ou a pessoa não sabe qual é o sintoma. Vamos utilizar como referência justamente a pessoa saber qual é o sintoma. Então, eu estou querendo estimar a probabilidade da pessoa saber qual é o sintoma. Tudo bem? A variável gênero, a variável sexo, ela também é dicotômica também, ela é também binária. E eu vou utilizar como referência o sexo masculino, nesse estudo aqui. Então, 0 seria o feminino e 1 seria o sexo masculino. Tudo bem? Já ouviu falar sobre a doença na mesma variável explicativa do caso anterior. Se a pessoa já ouviu falar, é a nossa referência, e não ouviu falar, não é a nossa referência. Tudo bem? Então, olha só aqui. O valor do coeficiente para a variável explicativa sexo foi negativo. Isso quer dizer que a probabilidade de uma mulher saber os sintomas da doença é maior do que a probabilidade de um homem saber os sintomas da doença. Tudo bem? E olha só que resultado interessante.
as mulheres têm uma maior probabilidade de saber quais são os sintomas da dengue do que os homens. Tudo bem? E, novamente, se já ouviu falar sobre a doença. Quem já ouviu falar sobre a doença tem uma maior probabilidade de saber os sintomas da dengue. Tudo bem? E a gente pode trabalhar também com a razão de chance, certo? Olha só, razão de chance para já ouviu falar 2,69. Isso quer dizer que uma pessoa que já ouviu falar sobre a dengue tem mais de 2 vezes, quase 3 vezes mais probabilidade de saber quais são os sintomas do que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a doença, sobre a dengue, no caso. E como a gente está num modelo múltiplo, desde que as outras variáveis sejam constantes. Tudo bem? E repare aqui também agora, para a variável gênero, para o sexo, que esse coeficiente ele é negativo. Ou seja, essa razão de chance aqui vai ser menor do que 1. Se a razão de chance fosse 1, quer dizer que a probabilidade dos dois eventos estudados são a mesma, tudo bem? Se for mais do que 1, quer dizer que a probabilidade do evento A é maior do que a probabilidade do evento B. Se essa razão de chance for menor do que 1, ou seja, entre 0 e 1, quer dizer que a probabilidade do evento B é maior do que a do evento A. Tudo bem? Resumindo, a gente tem isso na nossa razão de chance, na interpretação do razão de chance. Repare, então, que essa variável sexo aqui, olha só, a razão de chance, ela está entre 0,33, por exemplo, e 0,50. Ou seja, as mulheres têm mais de 2 vezes mais chance de saber os sintomas da dengue do que os homens. Tudo bem? E olha só que resultado interessante. As mulheres têm mais de 2 vezes mais chance de saber os sintomas da dengue em relação aos homens, desde que as outras variáveis sejam constantes. Tudo bem? E olha só que interessante, a gente pode estar estimando também de acordo com esse modelo logístico. A gente pode pegar determinados exemplos, determinadas situações e estimar uma probabilidade para a nossa variável resposta. Tudo bom? Então, aqui é a probabilidade de ter conhecimento dos sintomas da dengue em 4 situações. Se uma pessoa é do sexo feminino e não ouviu falar, se uma pessoa é do sexo feminino já ouviu falar sobre a doença, sexo masculino não ouviu falar, sexo masculino e já ouviu falar. Repare que a maior probabilidade de saber ou ter o conhecimento sobre os sintomas da dengue é uma pessoa do sexo feminino e que ela já ouviu falar. Então, espera-se que uma pessoa totalmente aleatória naquela cidade lá, se ela for do sexo feminino e se já ouviu falar sobre a doença, ela tem uma probabilidade esperada de 41% em saber exatamente quais são os sintomas da dengue. Em relação, por exemplo, a uma pessoa do sexo masculino e nunca ouviu falar sobre a doença, a probabilidade estimada é de menos de 10% em saber exatamente quais são os sintomas da dengue. Tudo bem? Então, esse foi um estudo que a gente fez lá naquela cidade, lá no interior do Pará, sobre o uso do modelo linear generalizado em situações práticas. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, um estudo também que foi publicado também agora no ano de 2021, é sobre a satisfação docente e a valorização profissional de docentes numa instituição federal de ensino, na Federal Rural da Amazônia, lá no campus de Parauapebas, lá no estado do Pará também. Tudo bem? E olha só que interessante. Foi publicada nessa revista aqui, Brazilian Journal of Development. Então, qual foi o principal objetivo aqui desse trabalho? É apresentar 2 modelos probabilísticos, tudo bem? Então, a gente aplicou 2 modelos logísticos, certo? Logístico múltiplo, que vai representar a satisfação docente em relação à sua valorização profissional dentro das instituições de ensino. Tudo bem? Então, esse foi o nosso principal objetivo aqui nesse trabalho aqui.
E a nossa variável resposta é como que o docente se sente em relação à sua valorização profissional. Se ele se sente bem ou se ele não se sente bem. Tudo bem? Então, é uma variável binária, certo? Então, nós vamos utilizar como referência, ele se sente valorizado, e o zero, no caso, a não referência, ele não se sente valorizado. Isso tudo dependendo de duas variáveis explicativas, duas variáveis preditoras. Condições de trabalho, vamos colocar aqui como referência uma condição satisfatória, tudo bem? E a outra variável explicativa, apoio institucional. Se possui um apoio institucional. Tudo bem? Reparem que as duas estimativas aqui, ou seja, dois coeficientes para essas duas variáveis preditoras, foram positivas. Ou seja, se eu tenho uma condição boa de trabalho, o docente ele se sente valorizado. Se eu tenho um apoio institucional satisfatório, o docente se sente valorizado, certo? E isso a gente pode interpretar só olhando essas estimativas aqui. Só que a gente tem também a razão de chance, que tem uma outra interpretação, e ela é bem interessante, essa interpretação. Olha só, razão de chance de 18,28. Isso quer dizer que um docente que possui uma condição satisfatória de trabalho tem 18% mais vezes de se sentir valorizado profissionalmente do que um docente que ele não tem uma condição satisfatória de trabalho. Olha só essa situação. Tem 18 vezes mais chance de se sentir valorizado. E digo mais ainda, razão de chance agora para apoio institucional de 23%, de 23 quase, arredondando aqui. Isso quer dizer que se um docente que possui um apoio institucional satisfatório tem quase 23 vezes mais chance de se sentir valorizado do que um docente que não se sente satisfatório em relação ao apoio institucional. Olha só que coisa interessante. Fizemos o outro modelo aqui também, olha só, que é uma estimativa justamente de como o docente se sente em relação à sua valorização profissional. Então, a gente pegou aqui 4 situações. Lembrando sempre, o 0 é não satisfeito e o 1 é satisfeito, certo? Então, uma pessoa que não está satisfeita com a condição de trabalho, uma pessoa que não está satisfeita com o apoio institucional, tem uma probabilidade apenas de 2% de se sentir valorizado dentro da instituição. Olha só que coisa interessante. E agora, um outro docente, por exemplo, escolhido aleatoriamente, que ele está satisfeito com a condição de trabalho e está satisfeito também com o apoio institucional, ele tem uma probabilidade estimada de se sentir valorizado de quase 92%. Olha só que interessante. Tudo bem? E tem um outro modelo que nós construímos aqui também, que agora a nossa variável resposta, essa pessoa, se o docente, ele se sente satisfeito com a sua remuneração salarial dentro da instituição de ensino. Também uma regressão logística múltipla, ou seja, tem duas variáveis explicativas: infraestrutura do campus, relacionamento com colegas. Tudo bem? Então, razão de chance de 18 para infraestrutura do campus quer dizer que uma pessoa que está satisfeita com a infraestrutura do campus que ele trabalha, ele se sente 18 vezes mais chance de estar satisfeito com a sua remuneração salarial, independentemente do salário do docente. Se ele está satisfeito com a infraestrutura do campus, ele está satisfeito também com a remuneração salarial. A mesma coisa com relacionamento com colegas de trabalho. Só que agora é 30 vezes mais chance. Uma pessoa que tem uma satisfação em relação ao relacionamento com colega de trabalho também vai estar satisfeito com a sua remuneração salarial. Tudo bem? E aqui novamente também tem 4 cenários, 4 situações.
Um docente que não está satisfeito com a infraestrutura do campus e não está satisfeito com o relacionamento com colegas, tem apenas 2% de probabilidade de estar satisfeito com o seu salário. E uma pessoa que está satisfeita com a infraestrutura do campus e uma pessoa que está satisfeita com o relacionamento com colegas tem uma probabilidade de quase 95% de estar satisfeito também com o seu salário, com a sua remuneração. Olha só que interessante. Então, aqui, pessoal, são alguns exemplos de como que a gente pode estar trabalhando com esses modelos lineares generalizados em diversas situações. Então, mostrei para vocês uma situação na área da saúde e numa área administrativa, numa área humana, de como que o docente se sente em relação ao seu trabalho. Então, perceba que tem um leque muito grande de situações que a gente pode estar trabalhando com esses modelos lineares generalizados. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos, bons estudos para todos vocês.